Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Por incrível que pareça, bem agora no início da live começou uma bateção aqui no meu prédio, mas tudo bem, é assim, né? Faz parte, né? Eu tô aqui aguardando meu aluno Thomas chegar. Eu comecei mais um pouco mais antes um pouquinho, né? Para ver se está tudo certo aqui. Deixa eu até fixar um comentário aqui que eu coloquei. Se dá para fixar ainda, dá? Então hoje, gente, a gente vai falar sobre empreender nas terapias, né? As coisas que a gente tem aí como desafios, como crenças, né? E como a gente ter uma mentalidade, né, fortalecida, deixa eu só ajeitar aqui, para que a gente possa então prosperar nas terapias, né? E não desistir, a gente persistir. E eu sempre falo para as minhas alunas, né, das mentorias e dos cursos, que é importante a gente ter as terapias como um plano A e não como algo que a gente faz ali só nas horas vagas, né? Aquela coisa como um hobby, né? Então, se a gente entra nesse tipo de mentalidade, a gente inconscientemente a gente afasta aquele propósito a gente alcançar, né? Porque na realidade a gente não acredita no nosso inconsciente que realmente a gente pode viver das terapias. Tá? Então as pessoas têm que começar para realmente viver das terapias, levar com seriedade, levar que é um negócio, que é um empreendimento mesmo, como qualquer outro, né? Então a gente ir além das técnicas que eu falo muito, é meu jargão aqui com as minhas alunas. Por quê? Porque as pessoas se focam muito em ter cursos dentro das terapias, né? Eu vou fazendo um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, e eu não me foco em ter uma mentalidade empreendedora, eu trabalhar as minhas crenças e também adquirir conhecimentos para que eu possa saber vender o meu trabalho, utilizar o Instagram ou alguma outra rede social, por exemplo, tá? Então, gente, vamos aguardar aí que o Thomas está vindo logo em seguida aí para contar um pouquinho da história dele. O Thomas, ele é meu aluno, ele começou com um curso mais acessível lá no ano passado, né, que foi o Magas da Terra, que tem 2 protocolos e mais 2 mesas vibracionais. E ele depois ele foi avançando, né, para outros cursos também, entrou na mentoria, o Magas do Ouro também, e daqui a pouco o Thomas vai vir contar um pouquinho da história dele, né? Vamos ver se ele já logo tá entrando aí. E aí a gente vai chamar ele aqui. Deixa eu ver se... Então estamos aguardando aí o Thomas chegar. E logo ele tá chegando aí, né? Então, gente, quem vai entrando e me contem se vocês são terapeutas holísticas ou não, como é que é para vocês aí o empreender dentro das terapias. Já estão vivendo as terapias, não estão? Contem para nós como é que tá. Porque daí a gente vai trazendo também aquilo que vocês podem também auxiliar vocês, né? Logo mais aí ele deve estar chegando, Thomas. Thomas é um querido, né? É um capricho aqueles stories dele lá quando ele está atendendo, ele mostra lá os protocolos, as mesas, né? Utilizando a radiestesia. E é muito bacana ver o trabalho dele, o capricho, o carinho com que ele traz para o trabalho dele, né? Nos aguardando aí o Thomas chegar. Para ele mesmo contar, né, gente, a história dele, né? Isso é muito legal, vem da parte dele mesmo, né? Vamos vendo aí. Aí o Thomas chegou. Thomas, seja bem-vindo. Peraí que eu já vou te chamar. Vamos aguardar que o Thomas está chegando. Vai dar tudo certo, boas energias aqui na nossa live. Oi, Thomas, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem com você? Tudo bem, tá me ouvindo tranquilo? Sim, sim, tudo certinho. Ai, Vendo e ouvindo. coisa boa. Seja muito bem-vindo, Thomas. Fico muito feliz de fazer essa live. A gente tinha postergado um pouquinho aí, né, questões de agenda, mas hoje deu certo, né? Então, gente, assim, para quem não me conhece, eu sou a Débora, eu sou terapeuta holística há bastante tempo, comecei com os produtos. E o Thomas, ele começou o ano passado, né, Thomas, um produto acessível, foi, acho que foi Magas da Terra ali que eu te conheci, né, com o meu aluno, e depois o Thomas foi caminhando com várias outras terapias, e hoje o Thomas está criando muito também, né, o e-book também, né, Thomas, eu vi ontem também, vários movimentos que o Thomas está fazendo. Então, se apresenta um pouquinho para nós, aí, Thomas, para o pessoal aqui do meu Instagram também que vão chegando, né? Fala do teu trabalho aí, seja bem-vindo. Então, Débora, primeiro eu quero agradecer o convite, né, por estar podendo participar aqui hoje com vocês. É uma honra para mim.
porque eu aprendo muito com você, né? Sempre tem, né, essa troca, tô sempre ali acompanhando, seja nos protocolos vibracionais, na mesa multidimensional, e você trouxe assim uma expansão muito grande para minha carreira. Aprendi muito com você, coisas que eu nem imaginava que dava para acessar. Então, assim, para resumir um pouquinho a minha história, que é um pouquinho longa, desde criança eu sempre gostei muito de cristais, de energias, mas depois eu cresci e acabou ficando, né, no esquecimento. E por 10 anos eu trabalhei como professor na rede estadual lá no Paraná. Hoje eu moro em São Paulo. E no período da pandemia eu estava muito sobrecarregado, muito estressado, com dores no corpo, né, de forma geral, por causa da demanda de trabalho. E eu comecei a receber massagens e reiki. E aquilo foi trazendo assim uma mudança ali no meu dia a dia. Eu me sentia menos dolorido, menos cansado, até um pouco menos estressado. E eu pensei, por que não estudar sobre, né? Mas no início era só para realmente estudar sobre as técnicas naturais, não tinha assim, essa pretensão de fazer transição de carreira. E foi assim um processo muito rápido. Ah, logo que eu comecei a estudar a massoterapia, já comecei a atender, e foi assim um período de 1 ano e meio que eu continuei dando aula e intercalando com a massoterapia, nessa época no interior do Paraná. Aí, juntamente com o meu esposo, o Marcel, a gente resolveu abrir um espaço terapêutico em Curitiba. A gente saiu do interior do Paraná e foi para a capital. Na época, ele também era funcionário público, ele trabalhava no Banco do Brasil. E hoje ele trabalha só com a massoterapia. Depois de 2 anos em Curitiba, a gente sentiu a necessidade de fazer um movimento maior e viemos para São Paulo. E chegando aqui, eu percebi um chamado maior para a parte energética. Foi quando eu comecei a estudar radiestesia, fiz a parte de radiestesia tradicional, comecei a atender com a técnica e fui deixando a massoterapia em segundo plano. Hoje, basicamente, eu atendo com as terapias energéticas e com a psicoterapia holística. E de vez em quando acabo fazendo uma massagem ainda que os clientes que eu já tinha, eles procuram. Mas basicamente hoje os meus atendimentos eles são na parte energética e tem um pouquinho da história, como que foi esse processo. Nem todo o processo foi fácil, né? Teve aqueles períodos que foram mais desafiadores, mas chega num ponto que a gente vê que realmente dá certo, que quando você insiste ali, que você persiste, as coisas elas começam a acontecer. A persistência, né? Eu vejo isso muito importante, né? Porque eu noto assim, né, Thomas, tem muitas terapeutas, elas ficam naquela coisa assim de ter um plano B, né? Como se as terapias fossem um hobby, né? Elas mesmas parece que internamente assim não conseguem levar a sério o suficiente, né? Tu colocar aquela energia, né, para dar certo. E eu achei muito interessante tu falar assim que quase ali tu conheceu, né, através de um estresse ali que tu estava sentindo, né, a massagem, o ti, o reiki. E aí, com base na tua transformação, porque eu vejo também que muitos cursos que a gente faz, né? Quando eu comecei, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi o Reiki, né? E foi justamente para minha transformação. Eu não pensava em atender naquele momento, né? E aí, com o tempo, a gente vai tendo essa vontade, né, de levar para outras pessoas ou até para ensinar também, né? E Thomas, assim, me fala um pouquinho sobre essa, como é que tu te deu conta, assim, né, além da tua transformação pessoal, mas que a parte energética, né, também era importante, né, porque tu trazia ali o bem-estar na parte física, né, com a massagem, que já é maravilhoso, né? E quando foi alguma virada de chave que tu teve, assim, não, tem a parte energética também, como é que foi? Começou assim, né? Eu percebia que no início eu resolvia algumas coisas dentro da massagem, mas que conscientemente eu não sabia como eu tinha feito. Ah, tipo, uma dor que a pessoa estava carregando ali, e claro, tinha a parte técnica e tal, que era bem feita, mas conscientemente eu sabia que não era só aquilo, que não era só a execução física. Aí acontecia muito da pessoa, ela vinha assim para a primeira sessão, conforme eu ia trabalhando, aquela pessoa começava a chorar, e ela chorava assim porque começava a liberar memórias, liberar emoções. Eu perguntava se estava tudo bem, achei que tinha machucado a pessoa no início, né? Aí ela falava que não, que estava se lembrando de uma situação e que dela
compartilhava comigo aqueles sentimentos, e daí eu comecei a estudar sobre somatização, que é as questões emocionais, né, que somatizam no corpo físico. E daí, estudando sobre a somatização, que eu cheguei na parte de entender que tudo começa antes, que uma dor que está, né, no pescoço, no ombro, na lombar, essa dor ela não começou ali, foi algo que foi negligenciado a nível energético, a nível emocional, e depois somatizou no corpo físico. Aí me veio aquela vontade de pensar assim, de estudar para, por que não prevenir antes de chegar no corpo físico, né? Fazer esse processo. Não que depois não vá precisar de massagem, que a massagem ela é super importante, né? Que algumas coisas realmente são físicas, né? Várias horas no computador, sentado, enfim. Mas a minha vontade foi de buscar trabalhar a causa, a raiz dos problemas antes de somatizar no corpo físico. E foi aí que eu conheci a radiestesia. Uhum. Aí eu comecei a entender sobre feridas emocionais, sobre processo evolutivo, sobre a nossa missão de alma. E tudo isso começou a fazer sentido e daí chegou num determinado ponto que eu percebi, não, agora eu quero trabalhar na parte emocional, na parte energética, e fui deixando ali a massoterapia de lado para focar na parte preventiva mesmo, né? Por mais que a gente saiba que dentro das terapias holísticas a gente trabalha muito trazendo, né, essa questão do autoconhecimento para a pessoa adquirir, conseguir, né, a cura que ela busca através do seu autoconhecimento, mas foi justamente para tentar prevenir que essas somatizações acontecessem no corpo físico das pessoas, sabe? E tá dando certo. Que maravilha. E Thomas, assim, a gente vê também, né? Eu tenho algumas outras alunas que tem o teu caso, assim, elas têm a parte física com a massagem, são massoterapeutas, né? E algumas também trabalham alguns horários com a radiestesia ou com o reiki, por exemplo, né? Você que teve essas duas experiências e está tendo um pouco ainda, né, da parte física também, das massagens, o que tu diria que essa transição de trabalhar com algo mais sutil, né? Não é palpável, né? Te gerou como um desafio, assim, particularmente, né? Porque eu noto também isso, assim, como é algo que, claro que quando a gente vende um serviço, ele já é um pouco mais desafiador do que um produto, né? A pessoa, por exemplo, nem eu comecei com sabonete, estou até hoje, né? A pessoa está vendo ali o sabonete, é diferente. Agora, quando tu está vendendo um reiki, por exemplo, que tu não tem como comprovar ali no olho, né? Mas quem, claro, quem já experimentou, tem pessoas que Uhum. já estão nessa caminhada e sabem, sentem no corpo a transformação, mas tem pessoas que estão conhecendo, que são meio céticas, meio resistentes, né? Então, o que que tu diria, assim, quando tu tá nesse caminho da transição, que te gerou um pouco de desafio, tu notou diferença, assim, né, entre trabalhar no físico, as massagens, e na terapia integrativa mais energética? Por exemplo, assim, quando você lá no Instagram, tipo, você posta um vídeo demonstrando uma manobra bonita da massagem, a pessoa se interessa, ela quer receber aquela manobra, né? Você roda ali um anúncio mostrando partes, né, de uma sessão de massagem, de como que é a experiência, tipo, desperta, né, o interesse na pessoa. E quando a gente vai para a parte das energias, isso já não acontece. Então, Uhum. o que tem funcionado para mim é fazer posts, fazer conteúdo falando sobre o que eu atuo, né? Até de um tempo para cá eu tenho mudado um pouquinho, eu não tenho falado tanto dos problemas que eu resolvo num primeiro plano, né? Mas tentar trazer o benefício que a pessoa quer, né? Ela quer se livrar da ansiedade, né? Quer ter uma vida com menos ansiedade. Então, eu tento mostrar como o reiki, a radiestesia pode reduzir a ansiedade dela. Porque se você fica muito falando também do problema, eu tenho a impressão que a pessoa ela não se conecta porque você fala muito do problema. Então, é desafiador porque ao mesmo tempo a gente tem que ser técnico, né? Tem que mostrar que a gente entende do que a gente está abordando, mas se a gente é técnico demais também assusta um pouquinho a pessoa, porque ela acha que você só está focando num problema. E na verdade a gente quer mostrar para a pessoa que nós temos a solução daquele problema, né? Só que é bastante desafiador, né? Porque você, igual você falou, tipo, a gente não mostra, né? Tipo, a sessão de reiki não dá para fazer um vídeo ali com a imposição das mãos que
nada acontece visualmente, né? Então, é trabalhar com depoimentos das pessoas que já vieram, né? Uhum. Quem já passou pelo processo. Hoje eu estou tentando trabalhar também no Google, e no Google eu sempre peço para as pessoas deixarem a avaliação, porque daí lá fica Uhum. mais visual, né? É diferente de você Sim. pegar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, e postar, né, mensagem do WhatsApp. Então, se você pega lá do Google que alguém realmente foi lá e fez uma avaliação falando do teu trabalho, eu tenho a impressão que acaba conectando um pouquinho mais. Claro que do WhatsApp também funciona. Eu ainda uso bastante esses prints do WhatsApp para fazer divulgação, mas é mais o ter referências de quem já passou pelo processo, né? E o boca a boca ainda acontece bastante, né? Das pessoas indicarem, ela passou pelo processo, quer dar de presente para outra pessoa. Acontece muito na radiestesia. Uns meses atrás eu fiz um movimento, eu dei uma sessão para um amigo meu que era de outro estado, para ele divulgar, né? Porque ele tem que ter essas parcerias também. Aí ele fez a Sim. sessão, aí ele deu a sessão para a esposa dele, ele pagou para a esposa fazer, e a esposa deu de presente para a irmã dela. Então eu só ali, tipo, eu dei uma sessão, mas daí vieram dois clientes, né? Fiz duas sessões pagas. Então é um combinado de tudo, né? Fazer parcerias, saber divulgar, saber falar falar de forma genuína, né? Não querer, assim, às vezes ser muito técnico e tentar mostrar o benefício que você traz. Nossa, perfeito, Thomas. Quantas dicas numa frase só aí, né? Porque eu acredito muito nisso, assim, na mesclar as estratégias, né? Porque como a gente está falando aqui, se tu faz um patrocinado ali de algo que é mais sutil, não é que não funciona, né? Mas até tu pegar essa narrativa, tu aprender, isso foi uma coisa que eu custei um pouco também, que eu falo muito ali para vocês, que é a questão de tu conhecer, né, o público, né? Então, que nem tu disse assim, para ansiedade, por exemplo, conhecer o que que a pessoa sente no dia a dia ali de problemas, né, em relação a ter Uhum. ansiedade. E aí tu pode, tá, enfim, focar no problema, mas também no desejo, que nem tu disse, que é ter uma vida, então, livre da ansiedade, né? Mas fora isso, a gente aprender muito, né, essas narrativas, né, que não é, digamos, é uma estratégia, pode ser, mas é você conseguir falar algo que a pessoa se identifique lá do outro lado, né? É que nem você disse. Então, uma das dicas aqui para quem quer empreender nas terapias, Thomas acabou de falar, né? Se tu usar muito termo técnico, a gente vai afastar as pessoas. Então, já é um ponto bem interessante, né? Isso que você falou também, uma outra dica que eu achei legal, assim, né, Thomas, reforçando o que tu disse, é as pessoas que estão começando, por exemplo, não têm ainda depoimento. E aí muitas vezes elas ficam nessa assim, ah, ninguém quer contratar o meu trabalho, né? E aí a pessoa Uhum. fica estagnada sem fazer um movimento. Isso que você falou de oferecer um presente, né? Fazer uma parceria, buscar o movimento, porque o movimento vai gerar respostas, com certeza, né? O universo ele vai responder o movimento que você está fazendo, né? Então, uma vez eu fiz um curso até de terapia multidimensional, mas eu já tinha, já era macaca véia já, né? E aí ela disse uma coisa que eu achei incrível, que é assim, ó, atenda pelo menos uma pessoa gratuitamente por semana e coloque na agenda como um teu compromisso ali. E pede para essa pessoa um depoimento em troca. Então você Uhum. vai ter praticado, já tem um depoimento para divulgar, e aí pode acontecer também o que você falou, que ainda funciona muito nas terapias, que é a indicação, né? E aí você não fica só preso na questão do tráfego pago aqui no Instagram, né? É a questão de ter também as parcerias que você falou, né? De ter grupos no WhatsApp com pessoas ali que têm mais proximidade contigo também. Eu acho que isso tudo vai fortalecendo, né? O Marcel, acho que é teu esposo, né? Ele botou as pessoas não Aham. compram serviços, elas compram soluções para as dores delas. Perfeito. Só que isso aí a gente muitas vezes até repete, né, Marcel? E a gente não internaliza isso de modo na parte prática, né? Daí a pessoa faz, eu já fiz muito isso que eu estou falando, né? Um monte de publicação no Instagram levando essa questão da parte técnica e a pessoa não se identifica com aquilo. E aí tu não vende, não funciona. Então, uma das coisas é explorar muito também o depoimento, né? Porque eu acho que isso deixa um pouco mais palpável para as pessoas essa questão mais sutil do energético, né, Thomas? Porque as pessoas elas têm que saber que está acontecendo, né? Que não é só uma divulgação, elas têm que saber que tem pessoas passando por aquele processo.
Então, as parcerias nessa parte funcionam muito, porque Uhum. a pessoa, né, que está ali te acompanhando, ela vê que alguém passou pelo processo e deu ali o depoimento, gravou um vídeo e tal. Porque a pessoa que está nos acompanhando, ela acaba não sabendo, né, que aquilo foi uma troca, um acordo comercial, vamos dizer assim, né? Sim, Mas ela vê que alguém passou pelo processo e deu ali o depoimento. Ela vê que é real, que é palpável, que acontece. E algo que também eu vejo que acontece muito, Débora, é a pessoa ela quer ser terapeuta holístico, ela quer qualquer área, assim, mas ela não se auto-aplica, ela não busca ele pode receber as práticas, agora. Uhum. né? Aí realmente não flui, porque algo que a gente sempre fala, né? Você tem que vivenciar aquilo que você quer vender, né? Então, É, o educador físico que não faz exercício físico é a mesma coisa, né? O é. terapeuta holístico que não cuida da energia, né? E a gente Uhum. sabe que tudo é energia. Conforme a gente vai aumentando, né, a nossa frequência, o universo vai dando mais pra gente, né? Com certeza. E essa questão da autoaplicação, eu tenho uma parte energética também, não só do terapeuta cuidar da energia, mas também na tua vibração quando você vai vender o teu trabalho, né? Porque quando você sente em ti as mudanças, e aí você vai falar do teu trabalho, é um outro tipo de energia que tu está colocando ali, né? As pessoas sentem, assim, aquela verdade, aquela essência, aquela paixão, muitas vezes também tu transmite ali pelo teu trabalho, e eu noto como isso é magnético, né? E até eu Uhum. estou lendo um livro que fala sobre comunicação, né, que parece que não é nada a ver com o que a gente está falando, mas ele fala ali que a paixão, né, que está dando dica de comunicação ali, que a paixão ela transforma a tua comunicação. Então, eu noto que é a mesma coisa também quando a gente vai divulgar o nosso trabalho, porque já me deram esse feedback também. Quando eu aprendi assim uma mesa nova, né, que eu estava muito ainda no início de fazer vários cursos, me apaixonava ali, né? E aí eu vinha nos stories falando daquela técnica, me auto-aplicando e atendendo, e eu tive pessoas que vieram dizer assim, Débora, pelo jeito que tu tá falando, dá vontade de marcar contigo só pelo o jeito, né, o carinho, assim, o cuidado que dá para ver, né? E o Thomas foi uma coisa até que me chamou a atenção quando ele fez ali os primeiros cursos comigo, né? Que ele me marcava nos stories, né? Aplicando ali. E eu até brincava com o Thomas e quando eu atendia, botava uns stories e falava assim, olha, não sei se está tão bonito quanto aqui o preparo do Thomas, né? Tudo que ele faz ali, aquelas luzes coloridas, porque tu demonstra esse amor para as pessoas, o carinho, fazer assim com zelo, com dedicação, né? Então, isso é muito conectador, assim, né? Conectante, não sei se eu falei a palavra certa, mas é magnético mesmo. Então, essa dica é muito importante, terapeutas. Assim, se vocês querem vender o trabalho de vocês, se auto-apliquem. E outra coisa, né, Thomas, essa questão de se auto-aplicar é que você pode contar a sua própria história, né? Tu pode dizer, claro, não vai contar tudo da tua vida, né? Mas tu Uhum. pode falar, olha, eu estava me sentindo de tal forma, ou eu fui tomar uma decisão lá, eu estava, sei lá, me sentindo confusa, e aí eu fiz, né? O reiki, o protocolo, enfim, e me trouxe uma clareza. Então, a gente compartilhar dessas transformações, né, Thomas? Acredito que tu esteja tendo muitas ainda das tuas técnicas, né? Porque, assim, à medida que. Às vezes a gente passa por uma fase que eu falo que é uma fase assim de ilusão, que a gente acha que tá tudo bem, né, na nossa vida, que somos espiritualizados, agora é tudo namastê, né? É, E daí, à medida que você se abre para o autoconhecimento, né, você percebe que não, eu acho que a vida toda a gente vai ter questões para trabalhar em nós mesmos, né? Acho que essa busca por ir harmonizando, curando questões em nós mesmos vai ser para sempre. Tipo, enquanto a gente viver, a gente vai ter alguma coisinha ali para resolver. Eu acho que a grande diferença é que a gente passa a olhar para essas questões, né, Débora? O que antes a gente não fazia. Ah, eu tô com vergonha de fazer uma live. Então, não vou fazer live, deixa a live ali escondidinha. Eu não vou entender, né, o que está gerando essa vergonha, né? Se é uma questão, né, do chakra laríngeo que não tá ajustado para uma boa comunicação, ou se é questão de autoestima. Então, assim, é surpreendente essa mudança quando a gente começa a entender as nossas limitações, né? E a radiestesia, os protocolos vibracionais, eles trazem essa consciência para nós, né? Ah, por que eu tenho dificuldade de falar, que eu tenho dificuldade de me expressar? Porque o meu chakra laríngeo muitas vezes está lá em deficiência, né?
Então, à medida que você vai harmonizando, não só ali no protocolo vibracional já tem um resultado fantástico, mas fazendo autoaplicação de reiki, por exemplo, ou de outra técnica que a pessoa tem, tipo, vai trazendo expansão, né, para essas partes da vida, e chega uma hora que ela percebe que a vergonha já não está mais ali com ela, que ela Uhum. já consegue fazer o que precisa ser feito de forma assim natural. Sim. Porque eu vejo assim, no começo, a gente vai gravar vídeo, é aquele negócio meio robotizado, né? Aí Uhum. depois de um tempo vira uma conversa mesmo. Você tá ali com o Exato. celular, mas você tem que estar conversando com a pessoa que está do lado de lá. E você só É. vai chegar nesse nível se você fizer, né? Então, se você pegar, né, se cada pessoa, né, que produz conteúdo for lá e olhar os vídeos de 1, 2 anos atrás, vai ver que não tinha nada a ver com o que a pessoa faz hoje. Mas se ela não tivesse começado, não, né, não teria evoluído. Então a gente precisa vencer os nossos medos, né? Com certeza. Ontem, até numa caixinha de pergunta que eu fiz, teve uma moça que colocou, né, que ela tinha sobre a questão que dificultava ela de ver das terapias, ela colocou medo. Aí eu fui perguntar para ela, mas medo do quê, né? E ela disse medo de julgamento, né? Então é uma das coisas que o terapeuta fala muito também. Às vezes tu não vem se expor na internet, porque às vezes tem ali a tua Uhum. família, tá te seguindo no Instagram também, e aí tu tem medo, né, que a tua família ou na região que tu mora mais no interior, né, que foi o que ela disse também, vão te julgar, né? O que que ela está falando de energia, ou as pessoas são mais fechadas, não acreditam, né? E uma coisa até compartilhando contigo, assim, dando uma força, digamos, para quem quer empreender nas terapias em relação a isso, né? Também vem um pouco desse livro que eu estou lendo, que fala assim que a tua motivação, né, aquele papel que tu quer desempenhar ali, por isso que a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, porque isso vai ser mais forte do que os medos, né? Então a gente vai, aquela coisa vai com medo mesmo, no início a gente vai ter, não é normal o ser humano a gente falar com uma câmera, é normal a gente falar com outro ser humano. Então, no início, a gente vai treinar, né? Que a gente está olhando aqui para um celular como se fosse um ser humano, né? Que a gente vai. Porque, na verdade, o ser humano vai nos ver ali, né? Mas no momento que a gente está fazendo, realmente fica meio estranho, né? Mas a nossa mensagem, o que a gente acredita que as terapias podem acessar outras pessoas, né? Por exemplo, Thomas aqui, cada terapeuta vai ter a sua história do porquê foi para as terapias integrativas, né? Então, Thomas, ele trouxe ali a questão que ele melhorou a si, né, no estresse que ele estava vivendo, né, sendo professor, lá na pandemia, e aí ele viu a transformação nele. Então, olha só que bacana, provavelmente pensou assim, né, Thomas, eu levar essa transformação para outras pessoas, né? Então, por que que eu vou deixar que a vergonha, ela supere essa minha motivação? O que que é mais importante? Então, eu começar, como o Thomas falou, eu vou ter um movimento, eu vou treinar. No início, eu não vou falar muito bem, eu vou, várias vezes, vou ter que recomeçar um vídeo. Às vezes, eu até hoje, se vou gravar um Reels ali, toda hora dou uma erradinha, volto, faço de novo. Mas a gente tem que persistir se a gente quer alguma coisa de verdade, né, Thomas? E essa parte dos vídeos também, Débora, eu vejo que o maior sabotador assim, é você gravar e mandar para alguém pedindo opinião. Ah, Alguém sim. próximo, assim. Exato. Que a pessoa com Uhum. certeza vai achar defeito, né? Sim. A pessoa que está ali próxima. Então, tipo, se você gravou, você gostou do conteúdo, tipo, posta, né? Porque aquela pessoa que talvez vai dar o feedback não é o conteúdo para ela, então o feedback não vai ser bom, né? E quando você posta, tem chance desse conteúdo chegar para quem realmente precisa chegar. Às vezes deixa de postar porque a prima lá de segundo grau falou que não tá ok o conteúdo, É, né? é verdade. E daí a pessoa que está lá do outro lado, às vezes, do outro lado do país, né, vai se sentir conectado com aquilo, vai chegar para ela e ela vai agendar com você. Então é superar o medo, né, e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E uma coisa que eu lembrei também é o seguinte, né, que não, a gente não vai ter todos os clientes, não é todas as pessoas que vão estar prontas para fazer uma terapia integrativa, né? Então a gente Uhum. sempre, o ser humano tem essa ideia, assim, essa predisposição, digamos assim, de aumentar aquilo que é ruim, né? Em vez de ele olhar para aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele quer, né? Focar a energia no que ele quer e não no que ele não quer, né? Então, noto que nessa questão que as pessoas falam, eu tenho medo de falar, de julgamento, elas estão focando em quem tem a mente fechada e vai julgar. Mas justamente, como o Thomas falou, e quem precisa e está aberto, essa pessoa você deixa de tocar, de ouvir a tua mensagem
que você está focando naquelas que não vão acreditar. Né? E aquela coisa que todo mundo diz, né? Nem Jesus agradou todo mundo e tinha uma Uhum. linda mensagem que até hoje, né? É verdadeira, né? Sempre vai ser. Então, só que a gente fica nessa coisa de querer agradar, né? E isso acaba falando mais alto, né? Então, na verdade, a gente tem que inverter isso, é focar nas pessoas que precisam, e tem muitas, cada vez mais, né, precisam. A gente notou até a questão da pandemia, né, a gente nota, assim, que mais pessoas cada vez mais estão precisando, né, de terapia. Então, que nem Thomas disse também, é algo que a humanidade, de uma forma geral também, na questão de evolução mesmo, né, planetária, né, que está se acelerando cada vez mais. Os que estão dormindo vão acordar também, vai chegar esse momento, então vão precisar cada vez mais de muitos terapeutas dispostos a trabalhar e falar aqui, né? Dar sua carinha aqui e dar sua mensagem, né? Thomas, a gente está se direcionando mais para o final da live, né? Uhum. Mas eu gostaria até anotei uma perguntinha aqui, que é o seguinte: se tu pudesse dar um conselho para quem está aí presa, né, nessa realidade limitada aí, né, de não despertar a consciência, né? Claro que assim cada um tem seu momento, mas se tu pudesse dar um conselho, digamos assim, né, para as pessoas despertarem, né, o que tu diria? Eu diria que o mais importante é você olhar para dentro de si, parar de buscar as respostas fora, né? Porque eu vejo assim, a maioria das pessoas, elas querem, tipo, que o terapeuta traga uma resposta, que o padre, o pastor, o Uhum. professor, enfim, traga ali a resposta para elas. E todas as respostas já estão dentro de nós. Então, se a pessoa está nesse processo que ela quer dar um passo a mais ali no seu processo de evolução e ainda não tem contato com o mundo das terapias holísticas, que ela comece a praticar o silêncio e ouvir o coração, ouvir, né, o que vem de dentro. Que eu acredito muito forte que quando a gente pratica o silêncio e passa a meditar, a se conectar com a gente mesmo, o que precisa vir vai acabar vindo no momento certo. Ah, incrível, isso é bem Faz importante. sentido, Débora? Faz muito, muito sentido. E outra coisa, né, Thomas, até nisso que tu falou, me lembrei de dar outra conselho aqui para os terapeutas, né, principalmente para quem está começando também, é desapegar um pouco também dessa questão do salvador, né, porque nem Thomas falou, as pessoas às vezes transferem para o terapeuta, assim como fazem para o pastor, né, com outras pessoas, para a mãe, para o pai, é como se fosse as pessoas irem arrastando, né, fosse uma bengala, né, salvar a vida da pessoa. Mas o terapeuta, ele, digamos, ele é um facilitador, né, ali de Uhum. consciência, para uma energia chegar na pessoa, né? Com as iniciações, com as sintonizações, os conhecimentos que a gente tem, por exemplo, da radiestesia, né? Então, é isso que ele faz. Mas por isso que a gente faz também uma devolutiva do trabalho, né, Thomas? Que eu acredito que tu faz também bastante, eu foco muito nisso, que é contar depois para o cliente, né, como ele estava, como ele pode Uhum. ter algumas mudanças no dia a dia dele para não equilibrar, não desequilibrar, aliás, ali, o chakra laríngeo, né, o chakra raiz, né, e claro que é um eterno vigiar mesmo, né? Não é uma coisa única que a gente faz, que nem Thomas disse, que vai resolver todos os nossos problemas e assim para o nosso cliente também. Então a gente tem que desapegar um pouco dessa questão do resultado, né? Claro que a gente faz o nosso melhor, mas tem pessoas que vão ter uma resposta rápida, né, Thomas? De, por exemplo, sei lá, ali, às vezes no mesmo dia já vi relato de pessoas dizendo, nossa, Débora, tu fez aí, parece na mesma hora eu já estava me sentindo melhor, né? Uhum. Ou comecei a bocejar, sei lá, já vi relato assim, pessoas mais sensíveis e outras que talvez não vão te relatar nada. Porque às vezes ela não está no momento receptiva, né? Ela não conseguiu perceber a mudança, e às vezes o outro que teve que falar para ela, né? Então acho que isso é importante, né, Thomas? Porque às vezes as pessoas, principalmente está começando, ficam um pouco inseguras, assim, ah, eu estou fazendo aqui, será que está funcionando, né? Quando eu comecei com o reiki, eu tinha essa dúvida: será que o reiki está funcionando? E então a gente tem que praticar. Quanto mais a gente praticar, a gente tem intimidade também com as energias, né? E se auto-aplicar para receber essa transformação e sentir na pele, né, Thomas? A impressão que dá no começo, né, é que não está acontecendo nada, né? Até o próprio Uhum. terapeuta, ele não tem, né, uma percepção, né? Eu, no início, quando eu comecei a trabalhar com reiki, eu não sentia nada. Hoje eu sinto as minhas mãos muito quentes durante o Uhum. atendimento. Mas isso demorou meses para começar a acontecer, né?
sentir, né, a energia saindo da mão e tal. Isso no começo parece que nada acontece. Com o pêndulo é a mesma coisa, né? Parece que ali no início da radiestesia ele mexe devagarzinho, devagarzinho, tipo, demora para responder, e depois de um tempo, não. Parece que ele. Parece não, né? Ele realmente se torna uma extensão da tua energia, né? E você vai ali trabalhar, tipo, tudo muito mais rápido, muito mais visual pro terapeuta, né? Mas no começo tem que ter bastante paciência. Exatamente, já começa aquela mentalidade de empreendedor, já que é persistência, né? Tudo é assim, né? Tudo a gente tem que praticar, né? Ter essa disciplina, digamos assim, né? Até a gente pegar essa fluidez, né? A Marta Uhum. perguntou aqui se vai ficar gravada, vai ficar, tá, Márcia? Não sei que tem um problema aqui, mas não vai dar. E ela disse que a live, ela adorou a live e que conversou muito com ela. Então é bem que nem Thomas disse, né? As pessoas certas, né? A gente tem que falar para quem precisa se conectar, né? Então aqui independente também da quantidade de pessoas que tem na live, né? Eu, por exemplo, falei para o Thomas, olha, faz meses que eu não faço live, né? Então nem sei quantas pessoas vão vir, mas aqui tem pessoas que já ouviram, que vão ouvir depois, né? Às vezes é uma pessoa que escuta uma mensagem, aquilo dá um insight ali para ela, nossa, eu estou perdendo tempo aqui, vamos lá, vamos se movimentar, vamos viver do que eu amo, né? Então, eu diria assim também para fechar, né, na minha parte, dizer isso, assim, que vocês levem as terapias, se vocês desejam viver das terapias, leve como um plano A, né? Hoje lá na CrossFit, lá a gente estava refletindo, teve uma palestra e andou tendo da comemoração dos 3 anos lá, e teve um atleta campeão mundial lá que deu uma palestra e ele disse o seguinte, é melhor você fracassar do que você desistir. E eu, naturalmente, eu sempre pensei assim, sabe? Então, porque se você vai estar ali trilhando e você fracassa, você teve um aprendizado, né? Você vai, o que vai de pior vai acontecer, né? Aí tem as Uhum. perguntas que expandem a consciência. O que pior vai acontecer se eu fracassar? Né? Eu vou ter que aprender, ajustar, reavaliar as coisas, e aí eu vou continuar, né? Agora, se eu desistir, eu, na verdade, já estou eliminando todas as minhas possibilidades de ter êxito, né? A gente está falando assim, vocês dois foram 2 anos que entraram na minha vida, só essa pessoa, gratidão. Ai, gente, que legal, ó, já 2 pessoas já disseram que a live já deu um insight aí. Então é isso, gente, Bom. confiem no trabalho de vocês, sigam, né? Se vocês acreditam, pare com essa coisa de horas vagas, não me irritem, né, Thomas, porque assim, eu sou muito calma, mas tem coisas que, né, a pessoa chega lá e diz assim, ah, faz só nas horas vagas, né? Vai ficar tendo horas vagas a vida inteira, né, Thomas? Se não levar a sério, como qualquer empreendimento, não vai para frente, né? É igual a pessoa que ela quer. Eu vi uma frase uma vez que falava, né? Se você quer prestar concurso público, esteja com pessoas que querem prestar concurso público e faça concurso É. e tudo bem. Mas se você quer empreender, indiferente, né, de ser aqui nas terapias holísticas ou em qualquer outro universo, você tem que estar conectado com pessoas que já vivenciam isso, né? Uhum. Tem aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, à medida que eu não digo para você ir trocando de amigos, mas ir sendo mais seleto com as pessoas que você se relaciona no dia a dia, porque faz muita diferença isso. À Uhum. medida que você, igual você falou, né? Nas horas vagas. Então, a pessoa ela quer ser um empreendedor holístico, quer trazer transformação para o mundo, mas ela passa 8 horas por dia num escritório, sobrecarregada, com dor de cabeça. Aí como que ela vai trazer transformação para a pessoa se ela não consegue transformar a vida dela, né? Ela precisa elevar ali a energia dela para que ela consiga trabalhar a energia das outras pessoas. E estando ali dentro do escritório, dando aula, enfim, ela não vai conseguir fazer isso, porque o nosso corpo físico não dá conta, né? Talvez a cabeça ali no início até dê, mas o corpo físico, a É. impressão que dá é que ele não aguenta tanto. E dá sinais, né? Com certeza, né? E aí a gente muitas vezes entra nessa questão de um estresse para poder acordar, mas que bom que, né, a gente opta, né, por isso, né? E, gente, eu quero convidar vocês também, aproveitando o gancho aí que o Thomas falou, né, da questão de ter outras pessoas que estão na jornada, convivendo com a gente. Eu tenho a mentoria também, Magas do Ouro, né, que o Thomas faz parte, né, onde eu também, antes era Uhum. um curso, eu tornei mentoria, justamente por perceber também quanto é importante a gente ter também encontros ali ao vivo, né, onde a gente possa trocar, tirar dúvidas. Então, é um curso que tem lá a mesa multidimensional da Conin, que o Thomas faz uns stories lindos lá atendendo, né,
vocês olharem meus destaques lá vai ter. Tem 14 protocolos para vocês criarem trabalhos em grupo também, mês a mês, né? Até daqui a pouco eu vou ver ali meu calendário para junho, o que eu vou montar também. E tem a mentoria também a cada 15 dias, a gente faz ao vivo também, deixo gravado na plataforma, mas tem momentos de tirar dúvida. E tem um módulo também de trabalho em grupo para você fazer e divulgar os seus trabalhos em grupo, tá? Então fica o convite, quem quiser pode escrever ouro aqui nos comentários e dar uma olhadinha no direct lá, tá? Thomas, eu quero, assim, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, mas assim, eu sempre falei para ti, né? Tu é um querido, né? E sempre, desde o início, falei, tu é um querido, porque é realmente assim, né? Eu me conectei muito contigo desde o início, teu capricho, teu amor pelo teu trabalho, né? Essa tua. E tu cresceu rápido, né? Tu falou em 2023, fazem 2 anos, né? Uhum, foi Pouco rápido. tempo. Então dá para ver assim que tu foi decidido, né? Que é a mentalidade que a gente tem que ter de empreendedor, né? Aprendendo as coisas que tu achou que precisava, se reinventando. Então, parabéns, né? Meu ao vivo aqui para ti, te admiro Obrigado. muito também. Tu é uma pessoa muito querida e te desejo muito sucesso cada vez mais. Gratidão por participar e por eu ter me escolhido também fazer um pouquinho parte da tua jornada, né? Muito, muito obrigado. O que eu queria falar, Débora, é sobre a mesa Ouro de Coelim. Eu diria assim que essa formação por essa mesa por si só já valeria, né, o valor de investimento, né, do curso, mas que, claro, tem os vários protocolos juntos, tem a mentoria. Então, a mesa por si só ela já vale o investimento, porque além de fazer todas as limpezas da parte energética relacionadas a questões materiais e de prosperidade, ela também traz para as pessoas que passam por essa mesa a expansão de consciência, entender. Ali, posso falar das ferramentas da mesa rapidinho? Claro, por favor. Que eu acho assim muito interessante a questão assim de lealdade familiar, né? É uma coisa que a mesa traz ali que conscientemente a pessoa não faz nem ideia que pode existir, depois que você traz para ela, ela começa a refletir sobre, né? Porque sem ela ter essa consciência, ela não vai mudar aquilo, né? Então, você traz ali na sessão para ela começa a refletir sobre e as crenças limitantes que muitas vezes são crenças inconscientes que a pessoa não tem noção, né? Então, Total. quando você traz ali a consciência dessas crenças, a pessoa começa a observar mais o seu dia a dia, ela pode mudar naquele segmento e, a partir disso, né, favorecer o trabalho energético, porque é uma via de mão dupla, né? A gente faz a nossa parte ali com as ferramentas, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. E o que eu gosto muito dessa mesa multidimensional é justamente isso, que ela traz a possibilidade de trazer essa expansão de consciência para que a pessoa entenda o que ela tem que fazer, qual que é o papel dela nessa mudança. Exatamente, gratidão, Thomas. Foi bem por isso que eu pensei quando eu criei ela, né? Porque eu tinha Perfeito. várias mesas já, né? E eu notava assim que a mesa trabalha energia, mas não dava uma luz para a pessoa, tá? Mas o que tu Uhum. tá tendo de limitação? Qual é a origem, né? Claro que tem muitas, né, que a gente tem ao longo da nossa vida, mas ali já começa a te dar um norte, né? Para a pessoa já começar a olhar com mais consciência, né? Para a limitação na vida dela, né? É bem isso. E foi Eu bem te, certeiro. Parabéns. eu que agradeço, Thomas. Parabéns também para ti, sucesso, né? Seguimos em Obrigado. frente aí. E gratidão para todos que participaram. Bom restinho de semana aí. Até mais, Thomas. Gratidão. Obrigado pelo convite. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau. Ai, maravilhoso, gente. Adorei aqui. Gratidão por todos pela participação. Vou deixar salvo aqui, tá? Vai dar tudo certo. E qualquer coisa também fico à disposição ali no direct, tá bom? Beijo para todos. Até mais.